tema ele é recorrente, ele é terrível. Quantificar o problema é muito difícil, considerando que poucas pessoas vitimadas têm a coragem de denunciar e prosseguir com a denúncia. Nunca se falou tanto de violência doméstica, violência conjugal e, pior ainda, nunca foi tanto propagado o chamado feminicídio. Que coisa, hein, doutora Fabiana? Eu sou advogada, sou professora de Direito Público e eu estive morando fora, estive morando em Portugal por 2 anos por conta de um mestrado que eu faço em Direitos Fundamentais em Lisboa. A violência conjugal. Né? Para começar, a teoria sociológica que é mais aceita sobre a violência conjugal e que também tem como base, inclusive, a nossa lei Maria da Penha, ela afirma que a violência, o homem que pratica a violência, ele o faz porque, na verdade, ele usa essa violência como instrumento de poder e de dominação. Ou seja, um exemplo prático. Se o Joel e o André brigarem, os dois, e tiverem os dois um desentendimento e forem para vias de fato, se o Joel machucar o André, ele atingiu o fim dele, que era machucar. Na violência doméstica, na violência conjugal propriamente dita, não ocorre assim. O agressor, ele usa o meio da violência para atingir um outro fim, que é a ideia de subjugar a mulher, manter a mulher numa condição de dominação, de opressão, de obediência, de escrava. Uma submissão mais violenta. Exatamente, assim, né? De submissão. A ideia é a submissão. Doutora? Os sinais, muitas vezes, já vêm no namoro. Né? Exemplos. Um companheiro, um namorado que é muito ciumento, que é muito controlador, que tenta fazer com que a mulher termine ficando sempre isolada da família, dos amigos. Às vezes, mantém atitudes agressivas verbais, faz aquela violência chamada violência psicológica, o empurrão, o puxão de cabelo, o ridicularizar. Isso tudo, esse tipo de conduta que o homem já tem né, vamos imaginar pré-relação, já são sinais de que depois as coisas têm tendência a se agravar. Isso não quer dizer que todos os homens sejam agressores, mas a gente nunca realmente ouviu se falar tanto no momento, né, doutora Fabiana, dessa situação, né, Joel e André? Esse é um tema extremamente necessário de ser debatido cotidianamente. E é lamentável que precise se debater isso. E parece que quanto mais se debate, quanto mais se faz reflexões a respeito dessa questão, da valorização da Lei Maria da Penha, mais se agrava essas situações de violência. Isso é terrível. Porque, assim, violência nenhuma é importante. Nem a violência homem para homem, nem para mulher, sobretudo para a criança, para o idoso e para a mulher, sobretudo. E por que para a mulher, sobretudo? Porque a relação a dois, ela inicia com outro objetivo: amor, respeito, troca, cumplicidade. E isso cria uma certa esperança no casal. E depois que estão dentro de casa, aí isso é terrível. Fabiana, assim, a gente para e pensa também, porque muitas vezes é tão difícil para a mulher, né, ela largar o opressor dela, ela desistir dele, já que ele faz tanta violência com ela. Por que ainda é difícil? O Joel falou em afeto, em amor. Na verdade, no século XVIII, nós viemos de uma cultura, de uma sociedade patriarcal, né, onde o homem é o senhor da mulher, do corpo, ele tem o domínio, ele é o líder. A gente vem de uma cultura patriarcal. A partir do século XVIII, ocorreu um processo que a doutrina chama de sentimentalização da família moderna. O que é isso? As mulheres, elas começaram a tentar buscar autonomia,
de buscarem nos seus relacionamentos essa relação de afeto, de cumplicidade, de respeito, e vice-versa. Isso não aconteceu só com a mulher, aconteceu também com o homem. Então, essa situação que, a partir dessa construção do século XVIII, de sentimentalização da família moderna, ela é um paradoxo quando a gente pensa na violência doméstica. Porque ou violência conjugal, né? Porque a partir do momento também que tu se une com alguém por amor, por respeito, porque tu quer ter em comum, uma vida em comum com aquela pessoa, direitos iguais, divisões de tarefas, automaticamente nesse mesmo ambiente, nesse mesmo lar, ocorre essa opressão. E por quê? Né, que é a pergunta, né, que acontece das mulheres se manter em situações ainda assim. Porque existem vários tipos de violência, né? Nós temos a violência doméstica, esse conceito que a gente fala, ela está relacionada com o ambiente, o locus, o ambiente que se vive. Dentro dessa violência doméstica pode acontecer a violência intrafamiliar contra os filhos, avós, tios, que estão no mesmo ambiente, que também a gente diz que é uma violência intrafamiliar e também doméstica. E também, dentro da violência doméstica, ocorre a violência conjugal, que é matéria da minha pesquisa. Eu, especificamente, neste livro, eu falo sobre a violência conjugal. E por que as mulheres se mantêm, né, na violência? Por que é tão difícil uma mulher sair de uma relação de opressão? Existem inúmeros fatores. O principal é o fator emocional. As mulheres porque muitas mulheres não têm consciência que elas são vítimas. Elas são socializadas e elas foram criadas achando que aquilo ali é natural, que é normal. Então, na verdade, o primeiro fator é o fator emocional, é o que mais pesa. Depois, nós temos as situações de dependência econômica. Mulheres que não têm como sair de casa, não tem com quem deixar os filhos, tem medo de perder a guarda dos filhos, não tem o apoio da família. Outras vezes, muitas delas amam os seus parceiros, acreditam que o parceiro vai mudar. Outras situações é chantagem emocional do parceiro. Ele vai lá, bate, aí passa uma semana, que, na verdade, ela é cíclica, porque a gente, inclusive, na doutrina diz que nós temos ciclos nela. Nós temos a fase da tensão, nós temos a fase do ataque violento, propriamente dito, e nós temos a fase da lua de mel. Depois que ele vai lá e agride, ele vai lá e promete mundos, né, que não vai mais fazer. E a mulher... Exatamente, a mulher acredita... E, às vezes, também tem a situação convicção religiosa. É um outro fator também que faz com que a mulher se mantenha numa relação abusiva. Essa falta da autoestima elevada, muitas vezes, faz com que a mulher fique ali e aceite aquela situação dependente do marido, aceitando aquela agressão, que muitas vezes ela não é só física. Ela é realmente agressão psicológica, moral, psicológica, econômica. Né? A violência... ela é um fenômeno que não acontece só aqui, em Alagoinhas e no Brasil. Ela acontece em todo o mundo. E também, a gente também não pode dizer que as famílias de hoje são mais violentas do que a família dos nossos antepassados, porque a violência ela sempre existiu. Sim. Então, na verdade, a lei, né, nós temos a lei, né, Maria da Penha, mas assim é muito difícil tu conseguir, às vezes, tirar a mulher dessa situação, às vezes, de opacidade. Porque, em razão desses exemplos que eu dei, e mais em função de, às vezes, a falta de coragem, a autodeterminação, faz com que elas se mantenham nessa situação, e o que, muitas vezes, culmina ao feminicídio, né? Justamente. Essa agressão e a morte. A realidade, nós como mulheres, a gente não tem como aceitar hoje as mulheres sendo mortas, vítimas, né, de feminicídio. Eu gostaria de saber da mulher, a doutora e a mulher Fabiana. Foi difícil para você lidar com alguns casos
onde você soube que a mulher sofria por essa agressão e mesmo assim ela aceitou ficar debaixo do mesmo teto, aceitou dar uma queixa, daqui a pouco retira a queixa também? É muito complicado, assim. Brevemente, é só uma experiência que eu tive em Portugal, na APAV, que é uma associação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, né? Eu tive uma experiência lá, por conta da própria universidade. Então, lá existe um questionário, né, que, na verdade, para te conseguir fazer uma identificação do risco que aquela mulher efetivamente está. É uma das coisas que aqui no Brasil tem que começar também a se mobilizar para esse atendimento, através de políticas públicas, né? Terminar. Né, aqui Alagoinhas é uma cidade grande, a gente, de repente, quem sabe, um núcleo de violência doméstica aqui específico na cidade, né, que demanda, né, toda semana o Ministério Público está fazendo várias denúncias de violência doméstica. Então, na verdade, é muito difícil quando tu atende, principalmente as que estão destruídas fisicamente. Não é só o emocional, fisicamente mesmo. É doloroso tu ver uma mulher cheia de hematomas, né? E tu, como lidar, como conversar? Num primeiro momento a gente só escuta. É aquela situação assim que nem a gente fala do mito das cavernas de Platão. Ela tem que enxergar essa luz, mas ela tem que buscar essa força interna. Não adianta a gente dizer para ela sair. A gente pode apoiar a mulher, a gente pode escutar, a gente pode indicar caminhos, mas às vezes se tu chega para uma mulher numa situação às vezes de extremo desespero e a gente despeja um monte de informações, tanto jurídicas como psicológicas, elas se assustam. Tá? E elas se assustam mais ainda por saber que aquele companheiro a quem ela se dedica, a quem ela diz que ama, que está ali beijando, agarrando, agrediu ela e de repente aí imagina o que vai acontecer com ele se ele for preso. Acontece com muitas vezes. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí criam coragem, vão lá, fazem a denúncia e depois, daqui 15, 20 dias, arrependem-se ou não. Às vezes, elas são coagidas, elas são ameaçadas a retirarem a denúncia, porque, senão, elas vão apanhar mais ainda. Sabe? E o meu foco principal na violência conjugal são esses casos. Não é o caso daquela briga mútua entre marido e mulher que um puxa o cabelo do outro. É o foco na vítima que está a ponto de ser assassinada. A violência, ela independe da arma. Porque, por exemplo, nós temos a violência psicológica. O que tem que mudar é a consciência, a cultura, a educação, né? Que a mulher ela tem que, enfim, ser respeitada. E se tu tem um conflito com a tua mulher, não é resolvendo na pancada, não é resolvendo na agressão, não é resolvendo nessa situação de colocar a mulher em submissão. Com tanta coisa ainda pra gente falar. Então, assim, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a presença de André, a presença de Joel. Gostaria que você deixasse uma mensagem sua de mulher para as mulheres que estão nos assistindo, para as mulheres que já sofreram por essa violência, para as mulheres que não têm coragem de denunciar. Não é questão de que você queira o mal do seu parceiro, mas se o parceiro também quer seu mal, você vai fazer o quê? Né? Para você criar força e coragem para estar realmente denunciando o que você passa sobre a violência conjugal, que é a doutora Fabiana. E eu tenho certeza que a doutora Fabiana também vai dizer para você se briga de marido e mulher, se mete a colher ou não. Dependendo da situação, se mete a colher, sim. Olha, tá vendo? Se mete a colher, ao menos do ponto de vista jurídico, legal e da proteção do Estado, se mete a colher, sim. As palavras breves que eu posso dizer para uma mulher que é vítima de violência conjugal é que, na verdade, é difícil, não é fácil, e esse processo de conscientização é algo que termina vindo devagar, mas assim que elas tenham coragem de denunciar, que elas criem ou procurem apoio, registrem a ocorrência. Se não podem registrar a ocorrência, se tem vergonha de ir numa delegacia, procure o Ministério Público, né? Peçam para falar com o promotor, uma conversa privada, e que elas tenham força, façam ouvir essa voz interior
que cada uma de nós, que somos mulheres, temos, para que elas retomem a sua vida, para que elas voltem a ser protagonistas das suas vidas, né? Atuantes, né? Intérpretes da sua vida. E não que um homem a conduza, né? Que elas tenham coragem. Né? Não é fácil, é difícil, mas eu estou aqui no que eu puder ajudar. Muito obrigada. Nada. Ai, que joia. André. Que bom, como é bom ter o apoio da família, né? E pensando na mensagem que a gente ouviu hoje também de doutora Fabiana, né? Que nós sejamos todos arco-íris. Sempre arco-íris, não estou aqui com a Fran, tá?